Hoje o Imperatriz veio conhecer o Joy Joy Bistrô e eu vou conversar com a Joyce. Eu quero saber como é que veio essa paixão por gastronomia. Isso é de longa data já. Eu venho de uma família de mineiros, né? A minha mãe é mineira, a minha avó é mineira. E desde muito cedo, sentada na cozinha da minha avó, ela tinha umas banquetinhas pequenininhas e as crianças sempre rodeando, né? Enquanto ela cozinhava, a gente ali cutucando, mexendo, e a avó sempre brigando porque a gente com a colher dentro do feijão ou de alguma outra coisa que ela estivesse cozinhando. Desde muito cedo olhando ela cozinhar e sempre gostei muito de cozinha. Só que eu só fui me dar conta de que eu gostava tanto de cozinha muitos anos depois. Aí estudei, casei, me formei em administração, com habilitação em gestão de empreendimentos turísticos e trabalhando com eventos, que eu e meu esposo somos sócios de uma empresa de marketing promocional e eventos, e os clientes, os amigos, Joyce, cozinha para mim aqui, cozinha para mim ali, e a gente naquela brincadeira, cozinha aqui, cozinha ali, e a coisa foi criando um vulto muito maior do que eu imaginava, e eu falei assim, opa, peraí, Agora eu preciso me especializar, eu não tenho condição realmente de fazer determinadas coisas, às vezes que as pessoas me pediam, eu tinha muita insegurança em fazer, eu falei assim, eu não sou profissional, né, para poder fazer alguma coisa. E acabava que, no fim, acabava fazendo e dava tudo certo. Mas não tinha a mínima noção de quantidade, né? Aí ia fazer um almoço, fazia para 30 pessoas, tinha comida para 60. Mas é assim o começo, Eu né? acho que todo mundo que começa empiricamente é assim, né? Acaba fazendo, tem sempre uma história para contar, né? E alguns anos atrás eu sofri de depressão e o psiquiatra, não, você tem que fazer alguma coisa, algum trabalho manual, alguma coisa que você goste, coisa e tal, que te motive. E eu comecei a brincar na cozinha. Toda vez que eu estava bem mal, assim, eu ia para a cozinha e começava a cozinhar. É uma brincadeira que deu muito certo. Muito certo. Então, quando eu me formei na outra faculdade, eu resolvi fazer um curso. Né? Eu falei assim, não, eu vou fazer uma faculdade de gastronomia como hobby. Né? Vou fazer para me aliviar, para ter o que pensar. Então, eu trabalhava durante o dia e ia para a faculdade à noite. Mulher, não teve jeito. Eu acho que quem entra dentro da cozinha uma vez não e se sair, encontra, né? não quer mais sair. Não deixam também, não, né? Não deixam. É uma coisa assim impressionante. A cozinha em si, ela é uma coisa que te abarca, sabe? Que te preenche. Pelo menos pra mim, né? Eu entro dentro da cozinha, tudo que tá lá fora, fica lá fora. E por que Joy Joy Bistrô? Isso é uma longa história. Então, quando eu fazia a faculdade de gastronomia, eu me inscrevi para fazer um mestrado em direção de cozinha e pastelaria na Espanha, pela Escola de Hotelaria e Turismo de Valência. E nem imaginava que eu fosse ganhar a bolsa, e acabei ganhando a bolsa. Olha só. E fui fiz a minha faculdade lá, o meu mestrado, e fui fazer um estágio no Alejandro del Toro, que é 2 estrelas Michelin em Valência. E o chefe muito bravo, mas era uma pessoa fantástica, assim, mas bravo. Eu era a única mulher na cozinha, né? Então pronto. Então ele dizia, Joy, haces esto, Joy, haces aquilo. E eu ficava assim, né, morrendo de medo, ele berrava, 2 metros de altura o homem tinha. E aí ficou Joy, e acabou que terminou meu estágio, fiquei 3 meses e pouco com eles lá. Terminou meu estágio, eu ganhei enormes amigos, inclusive o Alejandro, e ficou Joy. Todo mundo começou a me conhecer no círculo de onde eu estudava como Joy. Foi É um apelido que desde então ficou. E por que o Centro Histórico de São José? Bom, aqui é muito lindo, né? É fantástico, né? Eu não tenho o que dizer. Quando eu morei fora, eu morei 1 ano inteiro na Espanha e mais meio ano na França. A gente vê uma força de revitalização dos centros históricos acontecendo de fora para cá muito grande, né? E eu toda a vida gostei disso daqui. É muito bucólico, é um lugar tranquilo, de uma beleza inigualável, eu adoro arquitetura. E então eu acho que se eu não cozinhasse, não fosse administradora, quem sabe eu seria arquiteta, porque eu tenho uma paixão muito grande por arquitetura. E eu via essa movimentação muito grande, né? Eu viajo muito, então eu vou aqui na América do Sul, eu adoro, né? Como todo bom brasileiro adora Buenos Aires, né? Adora a Argentina. Sim. Então eu vi muitas coisas bonitas acontecerem, eu conheci aquela parte de Puerto Madeiro, aquilo dali em obras ainda, e aquilo ficou na minha cabeça durante muito tempo. E quando eu voltei para cá, que eu disse assim, eu vou montar alguma coisa, a minha primeira escolha era o Centro Histórico.
Mas as pessoas que moram, que vivem, que têm negócios aqui, é tudo muito longevo. É muito difícil você achar um espaço aqui para locação. Então eu namorei isso daqui durante uns 6, 7 anos e não achava nenhum espaço. Até que um belo dia, nós temos um espaço ali na ponta de baixo. O meu marido foi lá pegar uns materiais na nossa casa ali. E na volta ele passou e estava o pessoal ali da imobiliária com a placa de pendurando. E você nem imagina que é tão grande aqui para dentro. Não. E aí o meu marido disse assim, ele sabia que eu queria montar uma coisa pequena, que eu já tinha tido uma outra experiência de montar um outro restaurante na sociedade que não foi bem sucedido. E aí eu estava meio desanimada, sabe? Eu disse, eu não vou montar mais nada, só se for um lugar assim para 15 mesas. Eu disse para ele, uma coisa bem pequena, onde eu possa trabalhar despreocupada, fazer o que eu gosto, sem interferência de fora. E aí ele pegou, passou, viu a placa de aluga-se e ele disse assim para mim, para mim não, né? Para o rapaz que estava aqui da imobiliária, me empresta a placa. Não posso te emprestar a placa. Não, vou deixar aqui a minha identidade contigo, você me empresta a placa. Não posso. Então você me espera aí que eu volto. E foi em casa me buscar. E aí ele parou do outro lado da rua ali para mim, olhando para esse conjunto de prédios, e disse assim, era final de tarde, tudo fechado, ele assim para mim, escolhe uma dessas casas aí, é que você escolher a sua, ele brincando, né? Aí eu apontei aqui, era laranja à frente, né? Era um antigo cartório, aqui ficou quase 40 anos ou mais aqui. Aí eu peguei e apontei justo pra cá. Eu disse assim, só se for aquela dali, ó, 2 janelas e uma porta, é tudo que eu quero. Nem imaginava. Não tinha noção, assim, e como as coisas são, né? Ele pegou e falou assim, é essa mesma. Aí eu falei assim, já tá brincando. E nisso ele já tinha passado na imobiliária, pegou a chave, abriu a porta. Quando eu olhei esse corredor aqui, eu já comecei a imaginar, sabe? Quando eu cheguei aqui atrás, esse jardim não existia, né? Não existia nada, aqui era muito mato, coisa e tal. A gente só ouvia o barulho do mar. Aí eu peguei muito curiosa, né? Me embrenhei aqui, subi no muro. Quando eu olhei aquele visual ali atrás do mar, eu falei assim, não, é aqui. O casario muito bem cuidado, né? Os proprietários cuidaram muito bem. E você transformou esse lugar, né? A gente trouxe, eu e a Juliane, a gente tentou trazer um pouco de cada viagem que eu fiz, das minhas referências pessoais para o espaço, porque a intenção de se montar esse espaço aqui é que as pessoas venham e que elas se sintam em casa. Porque às vezes, eu não sei se já te ocorreu, eu acredito que para todo mundo que esteja assistindo, você adora sair na noite, mas determinados lugares, eles são tão bem montados, mas tão bem montados, só que eles esquecem de uma coisa, eles são muito impessoais. E isso deixa você sempre com o pé atrás. Aí você sempre se preocupa assim, será que eu estou segurando o garfo certo? Será que se eu derrubar alguém vai ficar olhando? Né? Você fica... né? Nós somos humanos, somos passíveis de erros, então eu quis montar um lugar despretensioso, sabe? Um lugar que as pessoas viessem, que elas se identificassem, que elas se sentissem à vontade para comer, para poder rir, para trazer a pessoa que ama, um amigo, sabe? E realmente fazer uma refeição, e não só a refeição, né? Porque é o conjunto, é o lugar, é a comida, é o atendimento. Um restaurante ele não dá certo só pela comida. Não, tem que ter uma união. É uma união. E apreciar a natureza, né? Porque aqui realmente é esplêndido. É bonito, né? Eu adoro o jardim, né? Como eu te disse, eu venho de uma família de mineiros, né? A minha avó sempre teve horta, minha mãe sempre plantou. Então, eu sempre tive essa necessidade de ter um cantinho assim, sabe? Com flor, com meu herbário aqui embaixo. Então, a tua personalidade no lugar, Sim, né? Sim, eu tive muita sorte, porque apesar do jardim não existir, tinha essas árvores frutíferas todas que tem aqui, elas já existiam no espaço. Então, o que a gente fez? Quando a Juliane e eu, nós nos sentamos aqui, a gente ficou olhando esse jardim aqui por várias horas, muitos dias, aí a gente dizia assim, Joyce, o que a gente vai fazer aqui? O meu marido era ele incrédulo, ele dizia, vocês não vão conseguir fazer um jardim disso daí. Joyce, mas tem um lugar que você sinta mais à vontade? Qual é o seu, sim, seu cantinho? Meu cantinho é ali dentro, ó, no meio das minhas panelas, no meio dos meus legumes, das minhas verduras, no meio do meu pessoal que aceita os meus ataques de pelanca de vez em quando lá dentro. E abraçam o sonho contigo. E que abraçam o sonho e são a minha equipe, eu não tenho o que dizer a não ser o meu muito obrigado, porque eles são fantásticos, são pessoas excelentes, grandes profissionais, então é isso. Então, para conferir todo esse carinho, todo esse bom gosto, no próximo bloco ela vai nos ensinar 2 receitas saborosíssimas de salada. Não sai daí.